Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um webinar do Hanhanit. Meu nome é Antônio Carlos Soares, eu sou CEO e cofundador. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana que é o marketing ágil, o Agile Marketing. E esse é uma primeira passada que nós vamos dar, porque aqui fica já o spoiler, nós estamos produzindo um curso inteiro sobre marketing ágil e isso vai chegar em alguns meses, então por hora vamos iniciando o assunto. Então, a proposta de hoje é fazer uma brevíssima introdução ao Agile Marketing. Então, para quem não sabe o que é, hoje a gente vai passar pelos principais pontos. Primeiro ponto, o que é ágil? E por que marketing ágil? E é importante conceituar aqui, quando a gente fala de ágil, a gente não está falando no sentido corriqueiro da palavra, no sentido de rapidez ou capacidade de resposta. Essas coisas talvez sejam efeitos resultantes da aplicação desses princípios e posteriormente das suas metodologias. Mas o ágil, ele diz respeito a um conjunto de práticas que começou a ser sistematizado por equipes de desenvolvimento de software no início dos anos 2000 na Califórnia. É importante também dizer que a metodologia, apesar dela começar a ser sistematizada a partir desse momento, muitas partes dela já vinham sendo utilizadas há muitos anos, e inclusive algumas das metodologias. O Kanban, que até hoje é uma das metodologias mais difundidas dentro do Ágil, ele já estava de alguma forma em funcionamento dentro do ambiente fabril japonês desde a década de 60. Então, são coisas que vêm evoluindo e que refletem uma maneira diferente de pensar o desenvolvimento de grandes projetos. E curiosamente, ou não, essa mesma metodologia, o Kanban, você encontra dentro do Hanhanit, na parte de quadros, né? São aquelas colunas, as tarefas como cards e a movimentação dentro dessas colunas que terminam representando etapas como uma forma de visualização rápida e de gestão rápida das atividades que você tem dentro de um projeto. E é importante entender um pouco o que acontecia no momento em que o ágil foi sistematizado. Imagina que, antes disso, a maioria das empresas de desenvolvimento de software usava metodologias de cascata, né, o famoso waterfall, em que as atividades são representadas de uma forma mais ou menos linear, né, são projetos densos, com bastante planejamento inicial, que posteriormente seguem ou tentam seguir esse planejamento à risca até a sua entrega final. E essa forma de estruturar o projeto termina deixando as equipes que estão trabalhando dentro deles muito reativas a mudanças. E as mudanças, como a gente sabe, acontecem o tempo inteiro. Então, essa metodologia rígida que estabelece o cumprimento do planejamento do projeto acima de qualquer outra coisa, ela termina gerando uma frustração muito grande. É claro que a metodologia de cascata, ela continua sendo extremamente útil em determinados contextos. A questão é que, para uma quantidade muito grande de contextos, naquele momento ela vinha se mostrando inadequada e hoje em dia, talvez, para a maioria de nós, ela se mostre bastante, para a maioria das situações que a gente vive no dia a dia, ela se mostre bastante inadequada. E aí, esse manifesto, que procura sistematizar essas práticas, ele propõe eu vou ficar aqui somente nos 4 valores propostos e eu não vou elaborar muito em relação aos princípios, porque eu quero fazer isso na parte em que a gente começa a falar da aplicação dele no ambiente do marketing, que aí fica mais interessante para a gente. Então, os princípios
São 4 e muito robustos e pertinentes. Vamos lá. Primeiro, indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Então, olha só, está tentando trazer o foco da discussão para as pessoas e para a interação entre as pessoas. Essa conversa e a capacidade das pessoas resolverem as coisas através dessa conversa. Segundo princípio, software funcional mais do que documentação abrangente. O software funcional é um pouco medido como a unidade de valor, assim, ou como a evidência de sucesso e de entrega. Então ele está falando software funcional, ele está falando entregas, mais do que documentação abrangente. Documentação aqui nesse sentido está muito ligado à especificação, ao que foi combinado, né? Então, fazer entregas mais do que se ater ao combinado. O que se liga ao terceiro princípio, que é colaboração do cliente mais do que negociação de contratos. Então, de novo, a ideia da iteração. Colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos, aqui no sentido, novamente, de você me pediu isso, eu estou entregando isso. O que foi combinado está sendo cumprido. É tentar tirar essa rigidez de dentro da história, que novamente se liga ao quarto princípio, que é responder a mudanças mais do que seguir um plano. Então isso tudo está muito, é quase que um desdobramento natural do outro, né? E isso tudo vem em contraposição à ideia de fazer um grande planejamento inicial, se congelar dentro daquilo e realizar a entrega independente de mudanças que tenham acontecido durante o desenvolvimento desse projeto. Então imagina o nível de frustração das pessoas desenvolvendo coisas, gastando um tempo enorme fazendo planejamento, só para descobrir a cada 15 dias que o planejamento estava todo furado, que precisava refazer tudo, porque a realidade tinha mudado, e isso gerava o nós contra eles, né? Gerava esse antagonismo, gerava um atrito que dispersa a energia e que, no final das contas, é contraprodutivo. Então, a adoção desses princípios tem como objetivo diminuir os custos de produção e o tempo de espera do cliente por uma solução, ou seja, pela entrega de valor, né? A ideia é que o projeto incorpore mudanças com mais facilidade e que o cliente receba entregas de valor de forma mais constante, e que a gente tenha ciclos mais curtos, em que a gente possa debater se as coisas estão indo na direção correta e se o objetivo final, que é produzir algum efeito, se aquilo está acontecendo ou não, se aquilo tem chance de acontecer ou não. Então é resolvendo as coisas em camadas. E eu tenho a impressão que a maioria das pessoas talvez tenha até esquecido que eu ainda estou falando sobre a parte de desenvolvimento de software, né? Esses princípios, essas noções são tão aplicáveis ao ambiente do marketing que talvez você não tenha nem percebido que eu não estava falando sobre marketing, eu estava falando sobre desenvolvimento de software, como esses princípios são aplicáveis, né? Então imagine você, estamos na Califórnia nos anos 2000, vivendo uma mudança, ou vendo uma mudança na maneira como as equipes de desenvolvimento de software realizam as suas entregas, né? Realizam o seu trabalho. Tem mais entregas acontecendo, mais assertividade, menos custo, mais satisfação, mais produtividade, e isso está sendo sentido por todas as pessoas que interagem com essas equipes de desenvolvimento, e em particular isso está sendo observado pelos profissionais de marketing. Então eles começam a interagir com essas equipes de desenvolvimento e começam a perceber que aquilo é pertinente, que aquilo pode fazer muito sentido. E eles vão incorporando essas práticas e utilizando elas no dia a dia, até que a um determinado momento, cerca de 10 anos depois, e em 2011, eles sentam e sistematizam esse conjunto de práticas, esse conjunto de valores, princípios e metodologias
que são derivadas do movimento do Manifesto Ágil original e que são aplicadas ao universo do marketing. E com isso surge o Manifesto do Marketing Ágil. E nós vamos deixar para vocês aqui embaixo o link das duas coisas, que inclusive é muito interessante ler de forma comparada o que é o Manifesto Ágil original relacionado ao ambiente de desenvolvimento de software e o que é o manifesto do marketing ágil, que está mais relacionado ao nosso universo de trabalho. E você vê os paralelos e como as traduções de conceitos foram feitas. É super interessante. E a gente vai entrar, então, diferentemente do que eu fiz em relação ao Manifesto Ágil original, que eu falei só dos valores, não falei dos princípios. No caso do Marketing Ágil, eu vou falar dos princípios, que no fundo eles elaboram os valores. Então nós temos 10 princípios derivados dos valores que foram sistematizados num evento que se chamou Sprint Zero, né, que foi esse evento que reuniu os profissionais de marketing que eu mencionei. Então vamos lá, dos 10 princípios. Primeiro, satisfazer o cliente por meio de entrega antecipada e contínua. Então, qual que é o foco? Satisfazer o cliente por meio da entrega antecipada e contínua. E essa é a maior prioridade, né? Fazer com que o valor seja percebido o mais rapidamente possível. 2. Capacidade de responder rapidamente a mudanças é uma fonte de vantagem competitiva. Então, olha a quebra de paradigma de novo. Capacidade de responder rapidamente às mudanças em oposição a gente tem um combinado e é isso que eu vou entregar, esse é o briefing e eu vou entregar o briefing, e você vem com uma coisa diferente e isso vai me causar refação e perda de produtividade. Eles buscam enxergar isso de uma outra forma, buscam enxergar isso como uma fonte de vantagem competitiva. Ser capaz de reagir rapidamente às mudanças que são trazidas pelo cliente é enxergado como uma fonte de vantagem competitiva, como uma oportunidade de demonstrar capacidade de criação de valor. Isso, obviamente, precisa ser realizado com o cliente presente e em ciclos curtos, senão vira o que a gente estava falando antes, que é a perda de produtividade, o retrabalho, o mal combinado, etc. E os demais princípios vão ajudar a gente a colocar limites sobre como isso acontece. Entregas com mais frequência, de preferência em uma escala de tempo mais curta. Que é isso, enquanto mais você avançar sem falar com o cliente, maior o seu risco. Então você tenta reduzir os intervalos e fazer entregas de forma mais contínua, porque cada entrega valida a entrega seguinte. Ou seja, é um conceito que foi desenvolvido, que foi colocado em produção e houve uma entrega de valor e essa entrega foi observada, foi testada, foi validada e você tem um caminho a seguir. Imagine o contrário, que aquela entrega falhou e que aquilo não funciona, que aquilo não atende a expectativa ou não gera o resultado. Então você tem a oportunidade de fazer um erro muito menor e de reorientar o que você está fazendo e de modificar o desenvolvimento do projeto, ao invés de permanecer rígido em uma direção que não necessariamente funciona. Quarto princípio, alinhamento próximo com as áreas de negócios, vendas e desenvolvimento. Então aqui de novo tem a questão da quebra do silo, né? A gente não está fazendo dentro da área, nós estamos fazendo de forma interativa com a área de negócios, de venda, de desenvolvimento, com todas as áreas que são stakeholders desse projeto, próximas e de preferência interagindo. Quinto, crie programas e projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e o suporte que precisam e confie neles para fazer o trabalho. Isso está muito ligado também ao conceito de autogestão e de que as melhores práticas,
A melhoria só acontece a partir da reflexão realizada por pessoas informadas e capazes e que têm autonomia para realizar o seu trabalho, né? Isso aí talvez uma das coisas mais importantes, que é deixar as pessoas fazerem os trabalhos. A gente está trabalhando com ciclos curtos de entrega, o que minimiza risco. Então você coloca pessoas motivadas, dá capacidade dessas pessoas trabalharem, dá os meios para que elas trabalhem e orienta possíveis necessidades de modificação em relação ao resultado que foi gerado, em vez de ficar fazendo micromanagement, vendo se cada tarefa foi feita conforme o grande planejamento foi definido. Sexto, aprender por meio do ciclo de feedback, construir, medir e aprender. Essa é a principal medida de progresso. E lembra que eu falei de medida de progresso nos valores, quando a gente estava falando do Manifesto Ágil, e a gente estava falando de software em produção? É interessante que a tradução do ambiente de desenvolvimento para o ambiente de marketing ao invés de software em produção, a principal medida de projeto de sucesso dentro do ambiente de marketing é o aprendizado. Fundamental isso, né? Se a gente pensar num mundo que está se modificando o tempo inteiro e que a gente tem informação para saber a efetividade do que a gente fez quase que em tempo real, a efetividade de uma campanha, de um anúncio, ou do que quer que seja, de uma comunicação, quase que em tempo real. Então, o que você tem é uma possibilidade de aprender e incorporar aprendizado muito rapidamente. E essa é a medida de sucesso do marketing, o aprendizado. Então, de novo, ciclo curto. Você fez uma determinada atividade. Ter feito a atividade, que seria, de certa forma, um paralelo com software em produção, né, que fiz uma entrega, no campo do marketing ela não é suficiente. A gente fez uma entrega. A entrega funcionou ou não? Aí eu aprendi. Aqui tem o sucesso. E, de novo, o sucesso não é ela ter funcionado. O sucesso é eu ter aprendido com o fato dela ter funcionado ou não ter funcionado. Isso é uma mudança de paradigma, né? O ciclo é rápido. A medida do sucesso é o aprendizado. Eu coloquei a coisa na rua. Deu certo ou não? Esse é o aprendizado. Tomara que tenha dado certo, mas se tiver dado errado e você tiver aprendido, você tem sucesso, porque você pode fazer de novo no próximo ciclo. Certo? E isso garante o desenvolvimento, isso garante que a empresa vai para frente. Sétimo, marketing sustentável exige que você mantenha um ritmo e um fluxo constantes. Isso é muito importante, eu acho que a gente está vivendo isso de uma maneira especialmente perceptível no mundo pandêmico que nós estamos vivendo, que é a questão da necessidade de você ter uma cadência e de você respeitar essa cadência. Eu falo muito que não tem problema com o caos desde que o caos não seja o método, né? Você pode ter que fazer uma força-tarefa para resolver alguma coisa e eventualmente varar uma noite ou varar um final de semana, ok. Mas quão sustentável isso é? Provavelmente não muito, né? E muitas pessoas em pesquisas que nós realizamos falam sobre o aumento da ansiedade, sobre os riscos de burnout. Nós temos vários conteúdos, webinars, entrevistas, artigos tocando nesse tema, que é um tema especialmente importante, que está muito relacionado à carga de trabalho. O Hunt tem uma funcionalidade inteira, uma das maiores funcionalidades que a gente lançou na história do Hunt foi para o ar no início desse ano, muito em função do aumento de quão essencial tratar esse assunto de uma forma mais profunda se tornou durante a pandemia, que é a questão da distribuição da carga de trabalho de acordo com a disponibilidade da equipe. Isso é feito dentro de uma área do Hunt que a gente chama de Gantt Capacity, ou de capacidade,
onde você consegue enxergar e planejar um pouco disso, um planejamento dinâmico do trabalho que é entregue para as pessoas de acordo com a disponibilidade que essas pessoas têm para realizar esse trabalho. Né? E a gente vai ter que tentar criar, o que se pede aqui é que se tente criar um ritmo e um fluxo constante e sustentável. Isso é muito saudável. 8. Não tenha medo de falhar. Apenas não falhe da mesma forma 2 vezes. Isso é o que eu estava falando antes. Vai colocar o experimento na rua, ou melhor, vai enxergar tudo como um experimento. Né? Vai colocar a entrega na rua. A entrega funcionou ou não funcionou? Se ela não funcionou, tem que ter aprendizado. Tendo aprendizado, você tem progresso. E tendo aprendizado, você evita realizar o mesmo erro 2 vezes. 9. Atenção contínua aos fundamentos de marketing, a um bom design aumenta a agilidade. Essa questão do design, ela é de forma ampla, ela não diz respeito, obviamente, só à questão visual e plástica do que quer que seja a entrega, mas da experiência do usuário, a experiência do cliente como um todo, né? E isso em diversas camadas, desde a camada da entrega até as camadas internas de como isso é realizado. Então, você pensar na experiência, tem uma frase muito famosa que é muito boa e muito pertinente, que é: a mágica está no processo. Né? Então, você imaginar a jornada inteira, seja a jornada do cliente que está consumindo aquilo, ou até a sua própria jornada de desenvolvimento dentro da empresa, e tentar ver onde estão os gargalos, quais foram os sentimentos gerados, e se o objetivo daquilo foi atingido ou não, e de que forma, a que custo cognitivo e pessoal aquele objetivo foi atingido. Isso é super importante, porque está ligado ao 10º e último dos princípios, que é: simplicidade é essencial. Já se dizia que a simplicidade é a maior forma de sofisticação, né? E é verdade. Né? É muito mais difícil você fazer uma coisa simples do que fazer uma coisa complicada. Né? Você conseguir reduzir a coisa, a essência, é muito difícil, mas é extremamente útil e extremamente produtivo e extremamente impactante. Então, esse é um exercício. Isso vale para tudo. De novo, vale para a entrega que a gente está realizando e vale para a forma como a gente realiza essa entrega, para os nossos processos internos de trabalho. Então, tentando fazer uma conclusão em relação a essa ideia dos princípios, o manifesto do Marketing Ágil e as pessoas que desenvolveram esse manifesto, entre eles o Jim Ive, o Travis Arnold, eles foram muito enfáticos na questão de que os princípios e os valores, eles contribuem para a adoção do marketing ágil, mas que a espinha dorsal da implementação disso está ligado às metodologias. Né? As metodologias que vão ser utilizadas pela área de marketing ou pela agência de publicidade que vão garantir a adoção da mentalidade, né, e a incorporação desses princípios na prática, porque está tudo muito bonito, mas e aí, como é que eu faço? Né? E existem várias metodologias e a gente vai entrar em detalhe nelas nesse curso de Ágil e provavelmente antes disso em webinars que a gente vai fazer para ir esquentando esse assunto e começar a dar essas rápidas pinceladas sobre o assunto. Então, em linha geral, os benefícios que você tem da adoção dos princípios ágeis na área de marketing, seja dentro de uma grande empresa ou dentro de uma agência de comunicação, é contar com um processo de trabalho mais transparente e que não é impactado, é um processo muito resiliente. Então, mesmo com um eventual turnover de funcionários e tal, uma vez que esses princípios se incorporam à cultura da empresa e as metodologias se tornam a forma de trabalho da empresa, isso tudo cria um ambiente muito resiliente. Tá? Você pode contar também com a ideia de ter um planejamento sustentável e capaz de absorver mudanças internas e externas sem abalar o todo.
né? Então, a ideia dos ciclos curtos, do aprendizado, do envolvimento do cliente, isso tudo derrete aquela noção do grande planejamento original, né? E faz com que você consiga trabalhar de uma forma que, de novo, é muito resiliente, é muito adaptativa e entrega valor, e um valor que é legitimado pela interação com o cliente. Então isso tudo, isso muda o jogo, tá? E obviamente eu acho que o ponto final dessa história é você contar com entregas relevantes para o cliente em prazos curtos, que é o que todo mundo quer, né? Então, essa ideia da adoção dos princípios ágeis dentro da área de marketing é uma ideia que muda o jogo, que muda paradigma, que provavelmente você já flerta com ela e já utiliza partes, ou talvez até de uma forma mais robusta, utiliza partes importantes das metodologias e dos princípios, simplesmente porque eles funcionam. Então você foi, ao longo da sua vida, de forma darwiniana, práticas foram se sobressaindo porque funcionam, porque sobreviveram ao teste da realidade. Então vai ser muito bacana desenvolver esse tema do marketing ágil e talvez ajudar todas as pessoas a encaixarem as coisas, a darem nome para as coisas, perceberem eventuais buracos, eventuais pontos de melhoria ou de coordenação, uma peça que falta, e isso tudo acho que vai ser muito útil, muito bacana, e essa jornada que a gente começa por aqui, que convida você a fazer com a gente ao longo dos próximos meses, tá? Então, a ideia aqui foi fazer uma brevíssima introdução sobre o marketing ágil, focada nos princípios e na tradução dos princípios do Manifesto Ágil para o Manifesto do Marketing Ágil. E, de novo, a gente vai aprofundar isso ao longo das nossas próximas conversas. Então, super obrigado pela sua audiência. Se você gostou, nos siga nas redes e fique atento, porque tem bastante novidade vindo por aí. Super obrigado.